Agora Cast. Sejam boas a situação e horário que estejam nos ouvindo, caros ouvintes. Meu nome é Jonathan Freitas, esse é o E Agora Cast. A imaginação é o que move o mundo. Eu sou Marques Castro, tenho a dizer que o imaginário é racional e esquizofrenia é o contrário disso. Boa tarde, me chamo Fernando Braga e preparem-se para cair ante a mim, seres da escuridão. É isso aí, galera. Esse é o E Agora Cast. Qual o seu ponto de vista? Nós hoje iremos tratar desse assunto, desse jogo, desse mundo de imaginação e de diversão que é o RPG de mesa e seus derivados. O RPG eletrônico, o RPG de outras formas que as pessoas, e vários sistemas que as pessoas costumam desenvolver, jogar e se divertir para valer. Nós hoje estamos com um convidado que é o Fernando Braga e nós vamos pedir para que ele se apresente. Quem é ele? Fernando Braga, quem é você na Night? Como assim? Eu continuo a ser Fernando Braga na Night. Se apresenta um pouco pra gente. Ok, meu nome é Fernando Braga, 30 anos, segurança noturno, estudante de pedagogia, um adepto da liberdade de expressão e mais um aficionado por RPG. Seja bem-vindo, é bom que você esteja aqui com a gente. E nós vamos iniciar nossa discussão a respeito do RPG, origem e desdobramentos, bloco 1, falando um pouco sobre a origem do RPG. Hoje, infelizmente, nós não estaremos com o nosso amigo Hércules Lourenço, que está adoentado no momento, mas no próximo episódio ele estará de volta com vocês, pessoal. Mas vamos lá. RPG, o que significa? É uma sigla em inglês, que significa Role Playing Game, desculpem o meu inglês de Joel Santana, que o significado seria jogo de interpretação de papéis. E ele é dividido em vários tipos de sistemas de jogo, utilizado com regras para que os jogadores possam definir quais são as ações a serem alcançadas por meio de fichas de personagem, regras postas no livro e a utilização de dados e outros acessórios às vezes. O RPG ele surgiu em 1974 com o lançamento do jogo Dungeons & Dragons. Antes disso houve um livro High Fantasy Em 71, né? em 71 por Gary Gygax e Dave Arneson, americanos, que acabaram criando isso a partir da junção de jogos de tabuleiro, de estratégia, jogos de guerra, com a vontade de juntar ficção medieval de grandes autores da ficção fantástica, da ficção científica da época que nós iremos tratar brevemente nos próximos blocos. Mas, tem alguma coisa a tratar desse ponto? Queria lembrar que no início dos anos 70, os jovens americanos, mais os americanos realmente, eles eram bem cultos, eles sabiam muito sobre literatura fantástica, no caso do Tolkien, H.P. Lovecraft. Inclusive, tinha muito essa brincadeira nas universidades. Jovens com camisas dizendo Gandalf para presidente, o Frodo vive. A contracultura americana era bem rica, né, nessa época. E era assim, os jovens, né, americanos, eles brincavam muito com essa questão do mundo imaginário. Isso, com certeza, foi explosivo para o que temos hoje. Né? Todo esse mundo de videogames e cultura pop ligada à imaginação. Fernando, como foi que você conheceu? Ainda hoje você leva os jogos de RPG a outras pessoas? E em falar nisso, eu queria lembrar que você é uma das pilastras, né, do RPG cearense, aqui em Fortaleza, participando de eventos, onde você costuma narrar, né, a gente chama mestrar os jogos de RPG. Fala aí pra gente. Bem, conheci o RPG por intermédio do extinto evento que acontecia aqui em Fortaleza, no Shopping Avenida, que era o Fortaleza by Night, que era um evento de Vampiro à Máscara. Era irado. Porque era legal... Peculiar, mas ainda assim irado. Peculiar. Tinha Essa palavra tinha me dá live um pouco action. de medo. Tinha, mas era fenomenal. Então, foi a primeira experiência, apesar de... Explica aí live action pra Você gente. pode explicar para os ouvintes qual a diferença entre live action O RPG normal de RPG mesa, normal. uma sessão de mesa normal? Bem, no RPG de mesa estamos restritos ao ambiente fechado. Apenas o lance de dados, o que está contido na ficha, e a interpretação limitada ao local no qual jogamos. No caso, geralmente, como o nome sugere,
a mesa, né? O ambiente interno no qual estamos situados. Já o live action, você tem a liberdade no cenário para você, o jogador no caso, interpretar o personagem. Obviamente, o ambiente é um ambiente adequado. Não no shopping, né? Não, de forma alguma, não no shopping. Não me esconderei atrás de um muro de pedras enquanto outros lutam nossa batalha por nós! Isso não está no meu sangue, Thorin. Não. Não está. Somos filhos de Durin. E o povo de Durin não foge de uma luta. Ok, galera. Sistema de regras nos RPGs, eles geralmente são predeterminados e sistemas costumam diferenciar suas regras, inclusive utilizando alguns dados diferentes. Existem os D6 para sistemas mais simples, inclusive um sistema brasileiro chamado 3DT, Defensores de Tóquio. Existem alguns outros sistemas que utilizam D10, dados de 10 faces, e outros D15, D20, né, dados de 20 faces, dados de 15 faces, D8, né, e outros dados. O RPG de mesa, o live action, foi aí já explicado pelo nosso amigo Fernando. E o RPG ele tem dois tipos de integrantes, geralmente. Que um deles é o narrador ou mestre da aventura, aquele que cria a aventura, desenvolve, seguindo as regras do sistema, do livro, e também controla os NPCs. Para quem não sabe, NPCs são os personagens que não são jogadores, os personagens coadjuvantes dentro da história. E nós temos o outro tipo de integrante do jogo, que são os próprios jogadores, que vão ter que conhecer as regras inicialmente básicas, vão ter que desenvolver suas fichas e criar os seus personagens com background, com uma história para cada um deles, para saber como eles acabaram entrando naquela aventura. E que pode, só lembrando, né, que os tipos de história, essa história pode ajudá-lo ou mesmo atrapalhá-lo durante a crônica, que nós chamamos da história de crônica. Depende do sistema. Alguns sistemas usam crônica, outros aventura, outros... Na verdade, os dois estão inseridos no mesmo contexto. Existe a campanha, que é caso a partida, o dia de jogatina, aventura, que é um episódio, uma sessão. Isso, que é a sessão. Não, temos a sessão, que é um episódio. Temos a aventura, que é o conjunto de sessões. Temos a crônica, que é o conjunto de campanhas, de sessões. E temos a... Ixi, não rolei tudo. Eu queria só... Enfim, cada sessão é uma aventura e o conjunto de aventuras acaba se tornando uma campanha coletiva. Não é isso? O conjunto de campanhas constitui a crônica, que é a história em sua totalidade. Eu queria só pedir aqui para o nosso amigo Fernando nos lembrar aqui quais são os livros de RPGs assim, mais lembrados ou mais famosos. Tem. Os que eu lembro, provavelmente existem muitos além dos que eu conheço. Mas os mais populares. Não, os mais populares são Dungeons & Dragons e Storyteller. Com certeza. Aqui no Brasil, principalmente. Brasil, sem dúvida. Apesar de termos o GURPS bem difundido, 3DT, D20, ação... Cartas entre Tormenta. A Tormenta, da Dragão. Aqui usa o sistema D20. Isso. Eu queria te perguntar, o lancezinho das cartas, né, os cards, tem a ver com RPG? Com certeza, é uma modalidade de RPG. É uma modalidade de RPG, né? Que tanto presente no card game, Exato. board game, como também numa temática, uma abordagem diferente do RPG de mesa. As ações vão ser determinadas pela jogada de cartas. Lembrando que o RPG, na verdade, é uma adaptação dos antigos jogos de tabuleiro, de guerra. Os wargames. Justamente é uma adaptação daqueles jogos, né? Daqueles wargames, aqueles jogos de guerra, onde tinha lá os exércitos de um carinha, o outro exército, e os dois iriam lá guerrear. Aí alguém, né, teve uma ideia maravilhosa de deixar isso mais interessante. Então, substituindo só um exército, personagens, miniaturas, e aí chegando, enfim, no RPG que conhecemos hoje. Muita coisa ajudou, muito tipo de literatura. Houve uma visão para o passado, onde até o escritor Robert Howard, criador dos quadrinhos do Conan, ele também teve muita importância nisso.
Mas aquele mundo do Conan, né, mundo medieval, que foi muito lido na época, também foi algo que ajudou muito na criação desses personagens, dos guerreiros, das Amazonas, etc. Qual foi o RPG que te marcou mais? Assim, tipo de... Porque na RPG é o que dá vida ao RPG, é justamente é um personagem marcante, uma história interessante, algo que ele fez. Então eu queria que você dissesse aí. Meu jogo favorito, Mago Ascensão, do sistema Storyteller. Com certeza foi o que eu joguei mais. Também gostamos de ver suas interpretações, gostamos muito. Jogo, conheci os que estão presentes aqui no podcast. Sim. Um deles narrando, diga-se passagem, né? Foi aqui Marx Castro. E diga-se passagem, aquele personagem foi o que mais me marcou. Foi o meu primeiro personagem no cenário. Com a espadinha, aquele que tinha uma espadinha gigante. Com machado. É tipo assim, gente, é só machado, espada de 2 mãos, gigante. Afinal, se eu estava num cenário de imaginação, eu teria que começar. Claro. Fantástico. Com certeza. Então, coisas que o RPG ele traz de diferente e são características que o tornam interessante. Pontos de experiência, ou seja, o seu personagem ele pode vir a evoluir, o que torna mais interessante continuar as sessões. Teste de dados para fazer ações. Você não precisa que alguém diga deu certo ou não. O que vai definir isso vai ser os dados. O narrador ele vai dizer uma dificuldade para que aquela ação ela possa se realizar e o jogador joga os dados. Se os dados conseguirem alcançar um número favorável, a ação geralmente a dificuldade é 6, né? RPG não é jogado sozinho. Existem alguns casos como os livros, histórias, são livro-aventura, que já é um ramo de literatura, nós vamos falar em outro bloco. Mas geralmente o RPG, o bom do RPG é que a gente joga junto, muita gente, bagunça, rindo, imaginando todos juntos. Sempre alguém morrendo. E nós vamos então voltar um pouco dessa história do RPG. Em 1975, foi de 71 com Dungeons & Dragons, houve em 75 o Empire of Petatron, que foi um RPG também que começou a fazer sucesso, mas não deslanchou nas décadas seguintes. E em 86 a empresa Steve Jackson Games publica o jogo GURPS, que a pretensão era possibilitar que o jogador ele tenha regras para tudo, totalmente qualquer coisa e qualquer ambiente, futurista, ficção científica, terror, fantasia da Idade Média, universal, planetas ou dimensões estranhas, tudo isso o GURPS ele tenta abarcar com regras. Então começou o GURPS aí. Ele não foi tão difundido no Brasil, mas ele é bastante conhecido também, apesar de os tops serem a linha Storyteller, com Vampiro à Máscara, Lobisomem Apocalipse e Mago Ascensão, e o Dungeons & Dragons, que ainda é o top dos top das galáxias. Com certeza. Todo lado. E ao final do ano será lançado o Pathfinder, segunda edição. Aguardando. É isso mesmo. Fernando Anderson, como foi o seu primeiro contato com RPG e Dungeons & Dragons? Ok, com RPG. Como eu já disse, foi com o Mago Ascensão. Isso. Quem é que estava narrando? Nosso colega Marx Castro. Foi Mago Ascensão, isso mesmo. E adentrou de vez no mundo da RPG. Foi ali que eu decidi, é isso. Não, primeiramente eu passei em frente a... Quero perder meu tempo assim, de hoje em diante. Nossas armas! Eu vou pegá-las! O que eu tô fazendo? Peguei! Suas armas não os salvarão. Peguem logo suas armas mágicas! Tomem! Muito bem, agora vamos ver! Aconteceu mais ou menos o seguinte, eu estava passando, vi alguns indivíduos gritando. Feito loucos numa dentro de uma casa, na área de uma casa. Na área de uma casa. E me perguntei, o que é que esses loucos estão fazendo ali?
Me identifiquei e resolvi entrar. E já os conhecia. De fato, a maioria, pelo menos, me identifiquei e resolvi entrar. Entrando e veio a pergunta: posso jogar? Posso participar? Justo, de fato. Fui bem recebido e pronto. Amor à primeira vista. Márcio, como é que foi o teu primeiro contato com o RPG? Meu primeiro contato com o RPG foi com um rapaz chamado Marcílio. Morava próximo à casa dele e ele me convidou para jogar. Foi Vampiro, a Idade das Trevas. Foi o primeiro RPG que eu joguei, conheci, gostei muito. E aí, depois de milhares não, mas milhões de horas jogadas, eis-me aqui. Aí o Marcílio jogou com Curpes, comigo com um grupo, jogamos Mago Ascensão, segunda edição, terceira edição também. Jogamos Vampiro, a Idade das Trevas, jogamos Vampiro, a Máscara. O RPG ele vai se adaptando. Ou vai passando o tempo no próprio RPG, exemplo, tem o Vampiro, a Idade das Trevas, aí tem o Vampiro, a Máscara, que é mais ou menos, corresponde à idade lá da Guerra dos Clãs, né, e tudo, nos anos 80, 90, 2000, aí depois tem Sangue Fraco, que são suplementos dos livros, né, que já, exemplo, no Vampiro, a Idade das Trevas, são vampiros que são bem antigos e tem um sangue mais forte. Aí depois tem o Vampiro de Terceira Geração, que corresponderia a Vampira Máscara, que é o outro livro. E depois tem o Sangue Fraco. Eles têm um sangue mais fraco, mas ainda são vampiros. O sangue ser mais fraco, ou de uma geração mais distante, faz com que eles tenham poderes diferentes, até mais fracos, né, do que aqueles vampiros lá primeiros. Mais antigos. Aí atualmente tem o REC, que já são... continua as crônicas de vampiros, com essas diferenças, né, de idade, de poderes e tal. Quando você fala assim de Crônicas do Vampiro, que o Storyteller é um conjunto de livros que se baseia na Idade das Trevas, que é um ambiente Idade das Trevas, com 3 livros basilares, que serão Vampiro, a Máscara, o Lobisomem Apocalipse, Mago Ascensão, escritos por Mark Renhagen, é isso? Isso. Sim. Isso no início da década no final da década de 80, não é isso? Para início de 90. Inclusive todos os livros Storyteller, todas as principais referências e o que serviu para poder moldar o RPG tá lá, tudo nas primeiras páginas. Nos primeiros livros. E houve uma grande influência, inclusive, das crônicas vampirescas da escritora Anne Rice, na década de 70. Bem lembrado, não é isso? justamente. Onde nós temos alguns filmes, inclusive um grande grande filme que fez sucesso, que foi Entrevista com o Vampiro. É um caixão, eu não sou louca! Eu não sou louca! É seu caixão, meu amor, aproveite. A maioria de nós nunca consegue saber como é realmente. Por que você faz isso? Gosto de fazer isso. É diversão. Use seu gosto de externo em coisas mais puras. Mate-as rapidamente, se quiser. Mas mate-as, porque não duvide! Você é um assassino, Louis! O que disse agora? Um caixão! Ah, é mesmo. Deve estar morta. Não, eu não estou morta. Não, você não está morta. Ainda. Termine isso agora! Termine você. Salve-me dele! Salve-me! Vai me deixar ir? Eu não posso morrer assim! Preciso de um padre! Meu amigo é um padre. Ele ouvirá seus pecados antes de morrer, a não ser que o a torne uma de nós. Não! Então mate-a, Louis! Acabe com o sofrimento dela e o seu! Não. Bom, como estávamos falando sobre literatura, Vampiros. sobre vampiros e outras criaturas, chamadas na Inglaterra de Penny Dreadful. Aí tem os vampiros da Anne Rice, tem... John Carpenter. Exatamente. John Carpenter já é cinema, já é mais para literatura. mais próximo. Mas toda essa literatura, Lovecraft e outros, tudo desembocou nesse mundo maravilhoso dos vampiros. E só lembrando, isso até hoje dá dinheiro demais. Literatura de RPG, pra mim, sem dúvida, os pilares são Tolkien, fabuloso, afinal foi ele que influenciou a maior para a criação do RPG, do D&D no caso. Uhum. Inclusive tem um sistema próprio, né? Só Senhor dos Anéis. Isso mesmo. Eu joguei Senhor dos Anéis. Um fã muito bom. Apesar de admitir algumas
porque você é fanboy de D&D, então não tem como, né? E aí, o que mais? E o outro, HP Lovecraft. Ficção fantástica, perfeito, tudo a ver com o sistema. Jogou Cthulhu? Joguei. Jogou? Joguei. Ah, canalha. E é bom? Não, é ótimo. Não durei muito nas minhas experiências, mas foi muito bom. Beleza. Vamos passar para o bloco 3. Repercussões negativas na década de 90 e 2000, né? Principalmente fãs de RPG mais tradicionais, antigos. Não estou dizendo que nós somos novinhos, né? Nós também podemos nos incluir nessa parte. Criticam algumas redes televisivas e jornalísticas por utilizarem o RPG no seu auge na década de 90 e 2000 como uma forma de influenciar jovens à violência e algumas vezes até a crimes. Casos de matérias onde houve assassinatos e tentaram relacionar a sessões de live action de RPG Vampiro à Máscara e de rituais satânicos. O que vocês lembram desses casos aí? É uma coisa desagradável, porque é muito fácil, ainda mais aqui no Brasil, onde as pessoas não conhecem, né, sobre a cultura dos jogos de RPG em geral, associam com a magia negra, por ser um país muito católico, religioso. Aliás, o protestantismo está crescendo muito, e geralmente as pessoas veem com maus olhos quem usa preto, quem gosta de rock. Geralmente quem gosta de rock também gosta de RPG e de todo esse mundo fantástico e dessa literatura e tal. Então, houve alguns casos, né, em que a mídia não cansou e aproveitou logo para dizer, olha, e até foi proibido, inclusive, né, livros, a venda de livros aqui no Brasil. Houve um lance assim de ilegalidade. De repressão mesmo. Aliás, foi repressão. E era difícil conseguir os livros. Até ficava um pouco emocionante você ir até o centro da cidade, nos sebos e tal, para encontrar. E minerar até encontrar um desses. Isso. E era um achado. É verdade. Tudo isso com o tempo foi mais sanado, né? Mesmo porque a internet ela abriu muito esse conhecimento para as pessoas. Jogos de videogame que são desmistificados. São produtos dos jogos de RPG, são subprodutos, na verdade, RPG né? de mesa. Do RPG de mesa, né? Como o LoL e outros, que nós vamos falar depois, no outro bloco. Eles ajudaram, né? Ajudaram depois o próprio pai deles, que é o RPG de mesa. Então, falando rapidamente, ainda bem que foi solucionado, né? Ainda bem que foi resolvido essas questões aí. Fernando Anderson, o que você acha? Lembra de algum caso assim? Lembra da repercussão na época? Não, me lembro da repercussão, com certeza. Afinal, fui proibido de jogar também. Afinal, o RPG é coisa do demônio. Ou pelo menos foi na época. Mas, por sorte, durou pouco tempo. Isso. Mas... Porque era mídia, né? Era só aqueles 5 minutos de fama. Temos de convir que foi devido a uma interpretação errônea do que estava acontecendo. Afinal, de fato, os crimes aconteceram. Temos de convir que... Alguns até já foram liberados, viu? Assim, tanto estão livres, alguns não foram nem sequer condenados. Porque a justiça entendeu que não tinha nada a ver com o jogo. Só lembrando aqui, é só você dar uma pesquisadazinha lá na internet que você vai ver que realmente não tinha nada a ver. Agora, tu perdeu a oportunidade de falar culturalmente. Vou jogar sim! Para os teus pais seria o máximo, vai. Vou jogar! Não havia necessidade, já bastavam vocês na área de casa fazer isso. Obrigado aí pela parte que nos toca. Ok, galera, então é isso. Joguem RPG, conheçam, leiam sobre. Que as influências são como aquela história de que jogos violentos influenciam e criam assassinos. É ficção para diversão e tem muitos pontos interessantes de crescimento para a alma humana, para a criatividade. E falando de imaginação e criatividade, a gente vai passar para um outro subtópico, que é do pensamento humano, que diz respeito à imaginação e à influência com RPG. Podemos citar desde o início Aristóteles, que dizia que a faculdade imaginativa é o que possibilita produzir imagens advinda do contato com a realidade e guardando na sua memória. Então nós estamos falando de um dos pais do pensamento ocidental, que Aristóteles. Ele já concebia a ideia de que a imaginação ela viria a criar imagens que o contato com a realidade poderia então derivar em frutos na memória e assim conceber novos pensamentos. Marcos, o que você tem a falar aí sobre essa parte dos pensadores, imaginação, criatividade? Bom,
Sócrates, ele passou até a falar que o mundo da imaginação é o mundo real. As coisas que nós imaginamos, exemplo, você imagina uma cadeira e essa cadeira está lá no mundo das ideias, no mundo da imaginação, podemos dizer assim, essa cadeira é que é eterna, é a real, a cadeira real. A cópia dela imperfeita está aqui, pegar nessa cadeira. Mas a cadeira de lá, imaginária, do mundo das ideias, é que é a cadeira, né, que vai ficar. E eu queria citar o Jean-Paul Sartre, que foi um filósofo que viveu agora no século XX, né? E ele falou sobre a imaginação de uma nova perspectiva. Porque tem a perspectiva clássica, né, do Descartes, do Leibniz e do David Hume. Eles tinham a imaginação como uma coisa. Exemplo, eles não davam tanta imaginação como Sartre deu. No caso de Sartre, como já tinha a psicologia estava avançada, levando em conta já o que já tinha sido pensado, e também a psicologia. Então, ele passou a tratar a imagem, né, a imaginação, como um ato de consciência. Por exemplo, eu tenho uma imagem. Não é só uma imagem tem pouco valor, ela tem muito valor. Ela produz um pensamento. E esse pensamento pode ser um dado sensível. A imagem, ele é um certo tipo de consciência. Ela é um certo tipo de consciência para Sartre. Bom, não é à toa que tudo que temos hoje, né, que não no mundo natural, as árvores e tal, mas tudo que temos é fruto da imaginação de alguém. Alguém imaginou e concebeu. Tá aí, né? Videogame, televisão, carro. A imaginação de fato transforma o nosso mundo. O problema da imaginação é porque a pessoa não tem condições, não está saudável mentalmente, aí pode ser uma esquizofrenia, né? Desenvolve a esquizofrenia, aí pode... a fuga da realidade. É a fuga da realidade, né? Tem um caso lá do filme do John Nash, né? Do matemático, mente, né? Brilhante. Mas aí o que foi que aconteceu? Em certa parte lá do filme, ele imagina, como sempre, mas ele nota que aquelas figuras que ele tinha certeza existiam, elas não envelheciam. Não assistiram, só de spoiler, vão assistir, vale muito a pena. Viu? Vale muito a pena, ótimo filme. E vamos aproveitar agora e aproveitar nosso estudante de pedagogia aqui, Fernando Anderson, RPGista. O que você acha da imaginação sendo utilizada para a educação, sala de aula? Porque para se divertir a gente já sabe que não tem coisa melhor, né? Então, porque nós sabemos que crianças, elas é natural do ser humano. Desde crianças nós já conseguimos imaginar muito, isso é natural, imaginar tudo. E as regras da realidade não se aplicam às crianças, elas vão ter que aprender isso com as experiências do dia a dia. Entender que o fogo queima, entender que existe gravidade, que cair machuca, entre outras coisas. Mas essas regras, elas vão sendo colocadas e diminuindo um grande campo imaginativo que ela tinha. As regras para elas não existiam. Poderíamos voar, poderíamos nos dividir facilmente, poderíamos nos tornar em líquido e mudar de estados. Enfim, o que você pensa disso, Fernando, sobre a questão da imaginação na educação? Como a gente pode utilizar e se seria interessante usar o RPG como ferramenta de aprendizagem? Bom, tem um certo aspecto que ele já é utilizado. Nos primeiros anos do ensino, no lúdico, que é um dos principais métodos de ensino, a aplicação do lúdico. Isso, não há o que distinguir isso do RPG, da fantasia, dos contos fantásticos, da diversão. De fato, que é o que vai orientar as crianças nos primeiros anos do ensino. Voltada para o RPG em si, é interessante, só que já mais a partir do ensino fundamental, do quinto ano do ensino fundamental, no qual a criança já está mais desenvolvida para certos preceitos a serem abordados. Você já vê. A ideia é essa. Não me esconderei atrás de um muro de pedras enquanto outros lutam nossa batalha por nós! Isso não está no meu sangue, Thorin. Não está. Somos filhos de Durin. E o povo de Durin não foge de uma luta. Eu me lembro que nos anos 80, as faculdades nos Estados Unidos, e lá, era assim, eles queriam aplicar mesmo, nas escolas, entendeu? Mas por algum motivo não pegou, aqui no Brasil também não pegou. Mas é aplicado em algumas instituições aqui no Brasil. Sim, é aplicado, mas eu queria que fosse, eu acho que deveria ser aplicado mais. Não, com certeza. Muito mais. Não, mas seria muito produtivo você poder vivenciar numa sala de aula uma experiência de guerra, uma conquista.
Guerra não, menos. Uma conquista, pronto, uma perspectiva diferente de uma conquista histórica, de um feito importante. Ótimo. Assim, aprendizado sobre aquele episódio histórico. E ensinar isso em sala de aula, colocando as crianças interpretando papéis históricos importantes, com certeza. Peraí, tu tá falando de um jogo de videogame famoso, né? Não. Onde tem um cara, tem um capuzinho. Sério? Não é o nome daquele jogo? Assassin's Creed. Assassin's Creed, exatamente. Aí é onde você interpreta um personagem, né? Que faz parte de um grupo e que ele participa de vários eventos na história. É muito interessante esse jogo e o RPG seria muito, muito bem utilizado justamente para se aprender história, para se aprender qualquer coisa. Ok. Além disso, nós temos um jogo que é voltado para o empreendedorismo, utilizado por alguns gestores de marketing, gestores de empresa, chamado O Jogo do Herói. RPG, ficção, e tem regras baseadas, e inclusive ele já é patenteado. E quem tiver a oportunidade de conhecer um pouco, vai na internet. Ele trata também do mito do herói. Nós não vamos nos debruçar sobre o mito do herói, porque nós vamos gravar um podcast, um episódio somente sobre isso. Mas tem pano pra manga. Isso. Não é isso, Marcos? Demais. Realmente. Tudo tá envolvido no negócio desse mito aí. Fernando Andes, mais algum comentário sobre a questão da educação? Bem, com relação a citar algum pensador, o pensar em si já é uma chave, já é um caminho para o imaginar, para a imaginação, para o lúdico, para o RPG. Eu queria citar assim, né? O grande trunfo do RPG foi unir a fantasia com o real, né? Muito legal isso. E com relação à imaginação, a gente lembra do poder transformador dela, bem poética por o John Lennon, né? Imagina, aquela música Imagine, né? Você imaginar lá o mundo, todo mundo unido, até o nosso Legião Urbana, tem uma música chamada Será, só imaginação. Então tudo isso, a imaginação é uma ferramenta muito poderosa. Muito poderosa. Mas nesse contexto, eu particularmente jogo pelo escape da realidade. Não pela ligação, pelo nexo entre a fantasia e o real. Afinal, vemos e convenhamos, né? Eu já vivo o real. O real já é tão duro. Não é? Já é tão castigante, né? Por que a gente não foge um pouquinho e se diverte? Justo, com certeza. Nossas armas! Eu vou pegá-las! O que eu tô fazendo? Peguei! Suas armas não o salvarão. Peguem logo suas armas mágicas! Tomem! Muito bem! Agora vamos ver! Influências no cinema, literatura e jogos eletrônicos. Percebemos que pai do RPG de mesa seriam os jogos de estratégia, os wargames, estratégia de guerra, e a mãe seria a literatura ficcional, que surgiu já há bastante tempo. E essa questão da literatura é o que nós iremos falar sobre a influência dela. Autores de ficção que deram origem ao RPG, nós podemos citar vários nomes. O Marx ele já citou alguns interessantes. Podemos citar também Michael Moorcock, que iniciou no século XIX com os contos de espada e feitiçaria, com grande sucesso. Robert E. Howard, que criou a Era Iboriana de Conan, onde Conan que seria um ladrão, bárbaro, e ganhou grande repercussão nas suas aventuras. E depois disso nós vamos ter as vertentes da High Fantasy, que são os contos fantásticos medievais, ou de mundos medievais, com o nosso grande representado e amado J.R.R. Tolkien, que veio a desenvolver livros e inclusive linguagens próprias, linguagens élficas, linguagens de orcs para cada povo, cada raça. Folclores, influências folclóricas europeias e etc. Com nossa trilogia Senhor dos Anéis e com o livro O Hobbit e os outros, Silmarillion e Contos Inacabados. Contos Inacabados. E vão ter livros, vai ter um livro lançado esse ano, diga-se passagem. Da ainda do Tolkien? Isso mesmo. De trechos que foram deixados e não foram publicados. Isso mesmo. Bom. Nós vamos ter também outros autores, como Edgar Rice Burroughs, também escritor de contos fantásticos, e H.P. Lovecraft, também amados aí pelos RPGistas. Mas, desculpa, mas também deveríamos citar Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe é o responsável pela ficção fantástica na literatura. Terror, sim, da literatura de terror. E nessa parte de terror, nós não podemos esquecer de Mary Shelley, de Bram Stoker.
com Drácula, Mary Shelley com Frankenstein e dentre outros, que não venhamos a citar agora no momento, mas se sintam... Foram muitos, foram vários. Quando a gente fala de literatura, nós não podemos esquecer que foi uma nova forma de um fenômeno chamado imersão. O que seria isso? O que alguns autores chamam de imersão seria a transposição da sua imaginação para um mundo fantástico, uma construção de uma outra dimensão imaginária, onde você está lendo, principalmente os textos de primeira pessoa, e você acaba imaginando tudo aquilo e se sentir dentro daquele ambiente, protagonizando aquela história. Aqui no Brasil, não podemos esquecer que houve um sistema de RPG, 2 sistemas, inclusive pelo pessoal da Dragão Brasil, desde a década de final de 80 e 90, que foi o Defensor de Tóquio, 3ª edição. E depois foi desenvolvido uma série um sistema de jogo com livros também, chamado Tormenta, que é do escritor Leonel Caldela, pela editora Jambô. A edição mais ampliada com regras e mais acabada, né? Estendida. Queria fazer uma menção honrosa ao sistema Daemon. Não, com certeza, Daemon. Né, que foi no 10. Foi criado. Tem um criador brasileiro também de RPGs que criou Arcanum. Agora não me vem à mente. Que foram os Devi. Que foram Exatamente. da DV Editora. Da DV Editora, né? Muito bom, não? Todos, né? Todos Arcanum, Anjos, a Divina... Demônio Divina Comédia, Anjos. Del Dévio. Marcelo Del Dévio. Foi um cara que criou aí RPGs, um mundo obscuro, muito maravilhoso, muito legal, realmente. Então, no Brasil nós temos vários outros também, ficcionistas, contistas e escritores de ficção. Dizem mesmo e reconhecem que sua grande influência foi no mundo do RPG desde o início e que hoje estão escrevendo. No sistema da evolução você pode jogar até com cronômetro, você não precisa de dados para jogar. E nós vamos então passar para a influência dos games. RPG na internet, RPG jogando online, como assim, cara? Marcos, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Nós temos a explosão sem medida dos jogos MMO. São os jogos multiplayer massivos, online. Dentro do MMO, aí tem os FPS, que são jogos de tiro. Tem os SGs, que tem o Second Life, bastante conhecido. Tem os EG, que são os Erotic Games, né, jogos eróticos, onde você vai lá, controla um carinha, e pode ter tipo de ou sexo. Garota, né? Ou garota. Carinha, né? ou garota. Ou garota. Aí tem os browsers, que você não precisa... ter um console, você joga diretamente na rede, por isso que são os BGs, né? Os jogos. E tem os MMO também, SGAs, os SGA, que são aqueles games para adultos, né? Onde você tem uma vida como você tem aqui. Você pode comprar, vender, se casar, ter filho e tal. E tem os MOBAs, né? Também outro tipo de jogo, onde é um jogo de batalha, né? Arenas de batalha. E você joga controlando alguns personagens, lembrando, né? Muito os Dungeons and Dragons. Isso. Então não tem jeito, né? A bola da vez também, que eu queria falar um pouco do Fortnite. Tá fazendo um sucesso estrondoso esse de que se trata? Fortnite é um tipo de Battleground, que é um jogo também de arena, onde você é jogado numa ilha. Vai diminuindo aquele espaço, é de tiro. Todo mundo, no decorrer do jogo, você pode ter aliados. Depois os aliados vão ter que obrigatoriamente tornar inimigos. Então, o Fortnite, esse tipo de jogo tá fazendo muito sucesso no momento, dentro da rede. Fortnite, o Arena Battleground e por aí vai. O John Paul Sartre, o Dioclin, realmente ele tava muito correto. Quando dizia que o inferno são os outros? Exato. É foda, bicho. Não tem como falar dessa situação, né? Porque quando o bicho pega, naquela hora lá, o inferno são os outros, lá, o Dioclin falando. Quando a gente fala desses jogos, Marcos, você acha que tem a ver com o filme, o novo sucesso aí do Spielberg voltando às telas, com o jogador número 1, com a realidade virtual, com a realidade aumentada? Pois é, né? Tudo a ver. Tudo a ver. Inclusive essa realidade aumentada é um negócio assim, impressionante, assim. Parece que, sei lá, tá muito louco tudo. No Japão, por exemplo, você pode ter os experimentos de uma vida com todos os elementos de sentido. Tem cheiro. Uma baleia pula lá no meio de um shopping e você sente o cheiro da água do mar. Rosto. Você sente a água expelida pela baleia.
Eu não sei como vai ser o futuro, só sei que eu quero estar lá, porque vai ser... Eu quero jogar, eu quero meter feijão em alguém, atirar em alguém. Eu sou mais do RPG tradicional. Eu acredito que boa parte deles, sim, tem alguma coisa do RPG, mas... Foi a bola da vez que tu tava falando aqui? São influenciados pelo RPG. A bola da vez, com certeza, a maior representação do RPG nos games, The Witcher 3. História maravilhosa, enredo envolvente, é maravilhoso. Sem dúvida alguma, é a melhor representação do RPG nos consoles. Tem alguns jogos antigos, os primeiros jogos de RPG, Fernandones, de Nintendinho, Super NES, de PlayStation 1, que você pode citar. Chrono Trigger, sem dúvida alguma. Incrível clássico, ótimo. Zelda e Final Fantasy. The Link to the Past, Zelda. Lembrando que eu vi pra Nintendinho 8 bits o jogo do O Senhor dos Anéis, do J.R. Tolkien. Aqueles gráficos de 8 bits, mas tá lá, toda a história. Quem quiser fazer uma pesquisa aí, tá lá. Olha na internet aí, pessoal. Vocês vão aí matar saudade. Vocês vão sorrir. Menção rosa pra Skyrim, pra que mais? Dark Souls, viu? Pra toda essa... Não, com certeza, Dark Souls. A linha, principalmente os primeiros do Final Fantasy, dos NES, Como assim os primeiros? Todos eles são maravilhosos. O Final Fantasy principalmente o 7, agora, né? Principalmente o 7. Não, Final Fantasy... Desculpa, 12 não, 15. 15, agora, né? Tá Sim. surpreendente, ainda mais depois da última atualização. Tá maravilhoso. Nossas armas! Eu vou pegá-las! O que eu tô fazendo? Peguei! Suas armas não o salvarão. Peguem logo suas armas mágicas! Tomem! Muito bem! Agora vamos ver! Vamos falar um pouco sobre cinema, gente. Qual foi a influência que o RPG de mesa, a literatura do RPG, a todo esse universo da imaginação do RPG levou para o cinema e também recebeu influência do cinema porque eles dialogaram aí por décadas, século XX, nosso século XX. Entramos com o pé direito, século XXI. E eu acho que esse casamento aí vai render muita franquia, né? Porque tem muita obra clássica que só tá começando. O grande exemplo, já que a terceira parte do Senhor dos Anéis ganhou 11 Oscars. Pois é. Que empatou com os grandes sucessos de Oscars do cinema. Então, é um grande feito para os nerds, para os jogadores de RPG, para aqueles fãs de ficção fantástica medieval. É arte, né? A arte é soberana, não tem jeito. E tudo isso é uma bela forma de arte. E vamos lembrar então da nossa sessão da tarde, nossa década de 80, 90, assistindo os grandes filmes com grupos de aventura que claramente influenciados pelo RPG de mesa, os grupos de jogadores, de aventureiros. Vai esquecer de Caravana da Coragem. Você lembra disso, Marco? Inclusive eles entraram no universo do George Lucas, Star Wars. Era um spin-off de Star Wars. Quem é que esquece também do clássico Crew? Ah, cara. Onde o nosso herói tinha uma espécie de um disco afiado, né? Esse que ao jogar cortava longe e voltava com o bumerangue pra mão. Existia um ciclope. O que você lembra disso, Fernando? Lembra do filme? Lembro do filme. Era daqueles que jogava tampa de... Te lembrava uma campanha de RPG? Não, sem dúvida alguma. E temos várias pérolas, né? Tipo, Jazão e os Argonautas. Bem lembrado. Então, nós temos, além deles, nós temos outros filmes. Esse estilo de se fazer cinema voltou. Nós temos aí na Paga Nós Netflix. Né, na Netflix aí, dos sucessos estrondosos. Stranger Things, que fez um sucesso estrondoso. Referência direta e imediata. Anos 80, né? Primeiro episódio, primeira cena da primeira temporada são um grupo de garotos jogando RPG de mesa, citando claramente Dungeons & Dragons. De fato. Mas uma grande influência de Twilight Zone e Contos da Cripta. Isso mesmo. Todos nossos grandes aí, autores
da década de 80, como Stephen King. Stephen King, Então, exatamente. referências diretas a Stephen King, de referência a Spielberg. E quanto ao cinema, década de 80, nós não podemos esquecer de Willow, Na Terra da Magia. Que também era jogo de Super Nintendo, viu? Foi muito O sucesso. Feitiço de Áquila, A Lenda, com Tom Cruise no início. Poxa, O que foi, cara? aquele lance com o unicórnio lá. Aquele lance com o unicórnio. Quanto propaganda da Netflix, lembramos da Amazon também, que está produzindo uma série baseada no universo de Senhor dos Anéis. Ah, sim, é verdade, Bom. né? Estamos esperando aí. Voltamos para Netflix, né? Porque, pô, tô produzindo The Witcher. Somos 3, paga nós 3 vezes. É isso, É, pessoal. Vamos agora, então, encerramos. Querem citar mais algum filme ou série? Cara, eu queria citar o Neville Goddard, que disse assim: a imaginação cria a realidade. Nós estamos percebendo isso, o nosso mundo é todo o tempo transformado e criado com a imaginação, com o poder da imaginação. Tanto para diversão, como para evolução, né? como seres humanos. Considerações finais, Fernando Anderson. Quer citar alguma coisa, falar alguma coisa? Gostou de estar aqui essa tarde? Não, sem dúvida alguma. Espero ser convidado mais vezes. Quem sabe fazer parte do grupo, fica a dica. Olha aí. Bem, pelo menos pra mim, a principal regra do RPG: divirtam-se. Algum jogo, algum livro de RPG que você gostou muito, aqueles que querem conhecer um sistema interessante. Obviamente, além do Senhor dos Anéis, eu recomendo que não comecem pelo Silmarillion. Mas Comece pelo Hobbit. comecem pelo Hobbit, é melhor. É muito bom. Eu queria agradecer realmente ao Fernando, muito obrigado por estar aqui. Espero que venha outras ocasiões. Agradecer também ao nosso Jonathan aqui. E agradecer a vocês, né, que estão aí nos ouvindo. Comentem depois sobre o que vocês gostaram de ter ouvido. Nos mandem e-mails. E agora cast tudo junto, @gmail.com. E estaremos ansiosos para receber seus e-mails e responder. Muito obrigado. É feito para vocês com todo carinho. E não comecem com Annie Rice. E vampiros não estão com essa bola toda. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Tchau.